A música que a gente vai cantar agora é uma música que eu creio que os irmãos conhecem bem. E é uma música muito importante porque ela é uma oração muito sincera para o Espírito Santo. E é importante que os irmãos cantem essa música com noção do que estão cantando. Realmente entregando o coração para o Espírito Santo. Realmente pensando naquilo que estão falando e dizendo. Porque vocês não cantam para a gente, vocês não cantam para nenhum de nós. Aqui, nós do louvor, nós só estamos louvando junto com vocês. E a gente sabe que precisa ser sincero diante do nosso Deus. É isso que o nosso Deus se agrada. Ele busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então vamos cantar essa música, essa próxima música, com o coração verdadeiro e derramado diante do Pai. Não importa como foi seu dia, não importa como foi sua semana até aqui, mas vamos ser sinceros com Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Antes que você louvará, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois você pode cantar isso com força? Canta pro Espírito Santo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Isso é por você, Deus. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra, toda a
Muito obrigado, Deus, pelas vidas que o Senhor nos dá, Pai. Pelas vidas que o Senhor trouxe aqui essa noite. Muito obrigado por nos comover e moldar o nosso coração com a Tua vontade. Muito obrigado porque o Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa os nossos pecados através do sangue do Seu Filho. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos permite louvá-lo e engrandecer o Seu nome. Enquanto muitas pessoas são cegas nesse mundo, Pai, muitas pessoas não entendem o valor de estar na Tua presença. Muitas pessoas da igreja não entendem o valor de estar na Tua presença, Pai. Mas o Senhor tocou o Senhor tocou o nosso coração, Pai. O Senhor tocou o nosso coração, o Senhor moveu o nosso espírito. E aqui estamos louvando o Senhor. Muito obrigado pela Sua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Ao longo do que eu for falando aqui, eu vou pedir a ajuda de algum dos irmãos para abrirem outras referências, mas eu vou falando aqui ao longo do tempo. Então, Mateus 5,16, eu vou ler na NVI. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus. Eu gosto muito desse versículo porque ele nos lembra sobre o que nós viemos fazer aqui, né? Qual é a nossa missão no mundo.
E é muito bom a gente entender que nós somos salvos por Cristo e que foi de graça, não precisa da gente fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, o Senhor, Ele nos ama apesar de nós mesmos. Porque Ele realmente nos ama. Mas eu também entendo que as ações, que aqui o versículo fala, né? Que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Então, as nossas obras, elas demonstram a quem servimos, né? E muitas vezes a gente cai num engano e de servir ao Senhor como se fosse qualquer coisa, e a gente cai nesse costume e a gente acaba se esquecendo, a gente se prende muito, ai, não, eu já sou salvo, já estou na igreja e tudo, mas a gente muitas vezes esquece ali do dia a dia. A gente esquece que uma vida piedosa, ela testifica a nossa conversão e ela convence o poder salvador de Deus e que o glorifica, né? Então, muitas vezes a gente se esquece disso. E eu já me peguei diversas vezes, muitas vezes, só batendo um ponto diante da minha vida cristã. Já fiz minha devocional, já fui na igreja, já servi. Muitas vezes eu já me peguei nisso. E aí eu peço, Senhor, me ajuda a não cair nesse costume. Os milagres do Senhor não podem cair no meu costume. Servir ao Senhor, ter o Senhor na minha vida, não pode cair no costume. Não posso fazer da minha vida cristã um checklist. E às vezes muitas vezes é isso que a gente faz. Mas a gente também tem que entender que servir ao Senhor aqui na terra é um privilégio. Ele não precisa da gente. Ele não precisa jamais de nenhum de nós. Se fosse preciso, ele colocava pedras aqui, mas a gente tem que entender que é o privilégio de servi-lo. E servir em amor, não porque a pessoa me pediu, não porque eu vou agradar o outro, não, mas de coração entregue ao Senhor. Em Efésios 2:10, diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, a gente também tem que entender que a gente foi criado para exibir o Senhor através da nossa vida. Tem um costume, né, que a gente diz que os cristãos nada mais são do que pequenos cristos. Então, nós devemos fazer isso, resplandecer a glória e a obra do Senhor através da nossa vida, e não cair nesse costume, para que a gente entenda que a gente tem um destino final, né? O nosso destino final é na eternidade, mas e aí, o que a gente vai fazer até chegar lá? A gente vai viver de uma maneira comum, fazendo da nossa vida cristã um checklist, muitas vezes escolhendo, não, hoje eu já servi ao Senhor de manhã, não vou à noite na igreja, já fiz isso. Então, assim, muitas vezes a gente tem feito da nossa vida cristã isso, e a gente cai num erro muito grande, que é perder o privilégio, muitas vezes, da comunhão com os irmãos, muitas vezes de servir ao Senhor de uma maneira de coração muito mais entregue. E tem um outro texto lá de Efésios, que diz, lá em Efésios 5:1, que fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aí, eu parei para pensar alguns textos que faz a gente entender o que nos faz ser imitadores de Cristo. E aí eu vou pedir, Zé, você pode abrir em Marcos 1, 34, 35. André, você pode abrir em Efésios 1, 4, 5. Lucas, 1 Pedro 15 e 16. Cauã, João 6, 38. Mateus, Salmos 133, 1 e 2. A senhora pode abrir para a gente? Pode abrir, Sônia? Tessalonicenses 5, 11. Mateus 6, 14. Pastor, o senhor pode abrir 1 Coríntios 13, 1 a 3. Não? Beth, pode abrir? Marcos 16, 15. Então, em algum daquelas
dicas, né, e conselhos, e tem muito mais coisas que a gente pode fazer para se parecer com Cristo, através da obra dele aqui na Terra, através dos ensinamentos que ele deixou. Mas eu separei alguns que eu pontuei, e a primeira coisa é uma vida de devoção. Pode ler, Lucas. Não, é o Zé, né? Desculpa. É o 34 e 35. Isso. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse texto ele me constrange muito, porque fala que Jesus, o próprio Jesus, depois de ele ter passado um dia inteiro cansado, curando, trabalhando, né? Ele chega em casa e de madrugada ele vai ter o momento de devoção dele. Ele vai ter um momento devocional. Isso me constrange muito, porque às vezes por muito menos eu negligencio o meu momento de devoção. Às vezes por muito menos eu deixo de orar ao Senhor e de pedir, de conversar com o Senhor, de ler a Bíblia. Mas ele tinha... Eu imagino assim, se a Bíblia fala que ele estava, né, passou o dia, então como ele estava cansado nesse dia, e ainda assim, na madrugada, ele foi curar, ele foi buscar o Senhor, depois de curar, depois de fazer tantas coisas. Outro ponto para ressaltar é a busca pela santidade. Efésios 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito de sua vontade. Então, o destaque aí tá para que nós fomos escolhidos para a santidade. Nós devemos buscar essa santidade diária. A gente muitas vezes, tem uma frase muito comum, né, que a gente escuta que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então a gente tem que buscar cada vez mais ser santos perante o Senhor, buscar cada vez mais essa santidade. E outro versículo é 1 Pedro 15, 16. Mas também é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós servimos a um Deus santo. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é buscar a vida de santidade. A gente não serve qualquer Deus, a gente serve a um Deus santo. Outro ponto é a vida de obediência. João 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Isso, o Senhor Jesus obedeceu à vontade do Pai, vindo à Terra, se entregando por nós, né? Então, quem somos nós para não obedecermos Ele, né, ao Senhor? Então, é esse estado de devoção e de obediência ao Senhor. Outro ponto muito importante a se ressaltar é a comunhão. Comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Isso é muito importante para a gente parecer cada dia mais com Cristo. Lê, por favor, Salmos 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. 1 Tessalonicenses 5, 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Tem uma outra versão que ela fala sobre... Eu esqueci o nome, a palavra certinha agora, mas é sobre, confrontar o irmão. Não só consolar, não só abraçar. Então, a comunhão também, a gente confrontar um ao outro, em amor, né? Claro. Isso faz parte da vida cristã, não constrangendo o irmão na frente das pessoas e tudo. Mas confrontar, o confronto também faz parte da vida cristã. Bem como o amor, a comunhão, viver em união, né? Isso agrada o coração do Senhor. Outro ponto muito importante é o perdão. Mateus 6, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Isso é muito sério, né? A gente pensar que a gente perdoando o irmão, o Senhor também nos perdoa. Então, é a paciência. Isso encaixa muito na questão da comunhão. E agora, o amor. 1 Coríntios 13, 1 a 3. 13, né? 13, 1?
13, 1 a 3. De 1 a 3. Isso. O amor que vem de Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Isso. A gente não consegue amar o próximo se a gente não ama nosso Senhor. Então, eu acho muito interessante isso, de falar que sem amor nada vale. A gente pode fazer milhares de coisas, mas sem o amor, sem estar de coração entregue ali, é tudo jogado ao vento, é tudo não vale a pena. E diante dessas coisas, a gente poderia listar mais um monte aqui de coisas que a gente faz para a gente ser mais parecidos com o Senhor. Tudo isso aqui faz a gente querer uma coisa, algo que vai arder no nosso coração, que é compartilhar o Evangelho. E está lá em Marcos 16, 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Isso, esse versículo é bem conhecido, né? Acho que todo mundo já escutou ele alguma vez. Então, assim, tudo isso faz a gente querer compartilhar do amor do Senhor, não guardar só para nós, para compartilhar e entregar mesmo esse amor do Senhor e para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de servi-lo. Então, uma pergunta que eu deixo para vocês é: quais são os traços de Jesus que você tem carregado? Qual que é a herança genética do Senhor que você tem levado ao mundo? Que vocês, assim como eu, se tornem cada dia mais parecido com o Senhor e participantes, cooperantes do seu reino. Amém? Obrigado, Natália. Deixa aqui. Muito bom. A gente vai para o nosso momento agora, que a gente se divide, a gente se mistura aqui, a gente vai se dividir aqui em trios, para a gente ter esse momento nosso de oração. Eu acho que tem muita coisa aqui que a gente estava montando o guia de oração aqui. A gente pensando, né, na conferência que a gente teve nesse final de semana, e tem muito do que a Natália compartilhou com a gente aqui. Então, esse primeiro momento, a gente vai ter esse momento de compartilhar aqui. A ideia é a gente realmente se misturar. Então, o pessoal mais novo, vamos se misturar com o pessoal mais velho, mais experiente, mais maduro. E aí, esse momento de compartilhar, o objetivo é a gente vai fazer um pouquinho diferente. Tem 4 pontos aqui. O primeiro ponto, você vai exercitar aquilo que o Joãozinho compartilhou com a gente na última quarta-feira, que é a gratidão. O quanto a gente está exercitando a nossa gratidão. Então, você vai apenas agradecer. Depois, você vai interceder pela pessoa que está ao seu lado, no mesmo grupo que você. Depois, você vai orar por você. Algo na sua vida, alguma questão, alguma dificuldade, mas você vai orar por você. E depois, você vai interceder por alguém que não está no grupo. Alguém que não está aqui. Temos uma lista de pessoas que a gente poderia se lembrar agora. A gente conversando ontem à noite, preparando esse material, a gente até pensou de colocar alguns aqui, mas tem bastante pedidos. Então vamos exercitar isso também, tá bom? Ok. O próximo tópico é a nossa igreja. Primeiro, vamos agradecer pela conferência que teve no final de semana. Foi
foi desafiadora. Então vamos agradecer pela vida do pastor Sadler, da Mirtz, o ministério deles, né, a UEC, tudo que eles já fizeram ao longo dos anos, o que eles têm feito. Vamos orar também. Acho que tem muito a ver com isso que a Natália falou, da gente entender e assumir a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como semelhantes a Cristo, na missão dele, indo, orando, contribuindo. Orar também pelo envolvimento, né, nosso aqui, o envolvimento da igreja na vida da igreja. É legal ver um culto de quarta-feira aqui, já com bastante gente. Eu lembro da primeira vez que o Samuel ele compartilhou, vamos mudar o nome. Agora não vai ser mais reunião de oração, vai ser culto de oração. Até o dia que a gente vai ter uma quarta-feira aqui, com coral, com plantonista, a igreja toda aberta, cheia de gente aqui. Então, se Deus quiser, a gente há de ver isso. Então, vamos orar pelo envolvimento da igreja na vida da igreja, seja através, né, dos PGs, seja através dos discipulados, seja através das diversas atividades que a nossa igreja tem. E depois a gente ora pela nossa consagração pessoal, ou seja, da gente se tornar cada dia mais parecido com Jesus, da gente não desperdiçar a nossa vida aqui, que a gente leve realmente uma vida cristã a sério, de verdade, se lembrando de todo o sacrifício de Deus, de Jesus na cruz por nós. Então, que a gente seja resposta, né? Que a gente realmente priorize aquilo que é o mais importante. Tem muitas coisas na nossa vida que são importantes, mas tem apenas uma coisa que é o mais importante, que a gente realmente priorize isso na nossa vida. A nossa consagração familiar, né? O pastor pregando aqui no domingo, ele falou sobre o envio, né, de filhos, de familiares, e muitos aqui às vezes têm filhos do coração. Então que a gente como igreja, né, tem aqui alguns nomes ainda que estão indo, que a gente realmente consagre, inclusive esses, né? Ou seja, essa consagração congregacional, que a gente realmente participe disso, né? Ou seja, alguns aqui têm um desafio, inclusive financeiro para eles. A gente precisa ajudá-los, a gente precisa apoiar, participar disso, inclusive. Que a gente também, como igreja, né, a gente se torne cada dia mais, né, uma igreja missionária, uma igreja enviadora. E aí, por último, a gente ora pelos vocacionados. A gente estava na dúvida se ainda estariam os nomes aí, mas estão. Então, tem uma ajuda para a gente se lembrar. Tá bom? Então, vamos nos misturar e vamos ter esse momento nosso de oração. É bom agora a gente aproveitar esse momento de orar com aquele que a gente ainda não está habituado, acostumado. É uma ótima oportunidade para a gente se conhecer um pouco mais também. Vamos lá? Na hora que os meninos começarem a dedilhar aqui no piano, aí a gente começa a voltar.
Vamos cantar junto então, essa última música do nosso culto de oração de quarta-feira. E eu peço para que os irmãos cantem com alegria, porque o Senhor se importa dos corações alegres na presença dele. Vamos lá. É 1, 2, 3. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. O excelso, supremo e digno de louvor. Diga excelso, excelso, ele é supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cante isso pro Senhor Jesus, é para ele que você está cantando. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Diga que Cristo é sua vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Só o nome do Senhor é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento de louvor, Pai. Momento que a gente pode engrandecer o seu nome. Muitas vezes, Pai, a gente erra no nosso falar, a gente erra no nosso comunicar com o Senhor, mas a gente nunca vai errar dizendo que o Senhor é santo, dizendo que o Senhor é poderoso, engrandecendo o seu nome. Muito obrigado por esse privilégio, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Vamos realmente olhar para aquela situação e ser mais grato ao Senhor pela vida que temos. Às vezes nós estamos numa situação que nós estamos e somos infelizes e não agradecemos ao Senhor pela vida, Deus. Mas que o Senhor derrame a tua graça sobre a vida do Álvaro, sobre a vida da Kátia. Oh, Deus, é tão difícil aquela situação. Mas que o Senhor seja o consolo deles. Mesmo que o nosso exterior se corrompa, mas o nosso interior, ele se renova no Senhor. E que essa seja a nossa realidade nesta noite. Mesmo cansados aqui, mesmo abatidos, talvez, muitos de nós, ansiosos, alguma situação que nós temos para resolver, para solucionar. Mas que possamos, Pai, ter o nosso homem interior renovado no Senhor. Obrigado porque nós somos renovados pela Tua Palavra, mas somos renovados também pelo Senhor por meio desse momento de culto. E tudo que foi orado, tudo que foi ministrado aqui, que o Senhor possa realmente receber no Teu trono de glória, Pai, todos os pedidos, toda a gratidão ao Senhor, Deus, receba no Teu trono de graça, Deus, e ouve as nossas orações. Eu te peço ao Senhor e que o Senhor nos leve para as nossas casas. E mais uma vez também lembramos, Pai, da Natália, do Hélio, obrigado por mais um ano de vida que eles estão completando no Senhor. Que eles continuem glorificando o Teu nome por meio da vida deles. Que eles sejam realmente reflexos da vida, na vida deles, o que o Senhor tem para eles. Senhor, em nome de Jesus, que eles tenham muitos anos de vida e que o Senhor seja favorável a eles, Pai. Em nome de Jesus que nos colocamos diante do Senhor. Amém.